Aí fica mais fácil. Olá, Tá bom, boa querido. noite. Meu nome é Gleiber Félix e hoje eu estou com Fábio. Fábio, qual é o seu segundo nome? Delmanto. Delmanto. Ele vai É. contar um pouco da experiência dele com a medicina sagrada, a ayahuasca. Ele vai comentar como é que foi o chamado assim para a medicina e o que que mudou isso na vida dele. Boa noite, Fábio. Boa noite, Gleiber. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É uma grande honra estar aqui com vocês. Olha, você parece um locutor de rádio falando, sabia? Obrigado. Tem uma voz bonita, meu, voz imponente. E então, Obrigado. como é que, o que que te levou a, a, a buscar esse questionamento interior, assim? Bom, eu vou começar falando um pouco de mim, tá bom? Sim, Eu, eu moro em São Paulo, eu tenho 47 anos, eu vou fazer 48 agora em maio. Eu sou geminiano, eu tenho um filho de 2 anos de idade, o Bento. O que Bento vai fazer lindo. 2 agora. Ele vai fazer 2 anos agora, dia 1º de maio. Eu sou separado da mãe dele, não foi possível seguir com o casamento. Foi uma gravidez que nós não esperávamos, mas a providência divina mandou esse filho para mim, essa bênção. Hoje eu sou um pai muito feliz, tenho um filho de 2 anos e eu tenho um enteado de 15 anos de idade, de um ex-relacionamento meu, o Theo. Um cara muito legal, muito boa gente, maravilhoso. Eu tenho 2 irmãos, o irmão mais velho, de 51 anos, e uma irmã que é psicóloga de 54. Meu pai e minha mãe estão vivos, graças a Deus. Meu pai tem 77 anos, minha mãe 75. Minha mãe é psicóloga, meu pai é advogado. E como é que a medicina chegou na minha vida, né? A ayahuasca. Eu tinha um grande amigo meu, o índio Sol Forte, Otávio. O Otávio era um grande amigo meu, eu sou padrinho da filha dele, da Maju, de 16 anos, que conheceu a medicina recentemente, levei ela no ritual de ayahuasca pela primeira vez. Ah, A Maju foi com legal. ayahuasca, pela primeira vez. A mãe dela permitiu e foi maravilhoso. Depois eu falo um pouco sobre essa minha enteada, que fez esse primeiro ritual dela aos 16 anos. Mas, voltando atrás, como é que eu conheci a ayahuasca, né, Gleiber? Você me pergunta. Isso. Esse meu amigo Otávio, ele era um ayahuasqueiro, ele era um conhecedor da medicina. Ele frequentava os rituais xamânicos nos quais se fazia o uso da ayahuasca e do rapé. E um dia ele me disse, Fabião, ele era meu amigo, e ele disse, Fabião, eu preciso mostrar para você um grande segredo da minha vida, um segredo que modificou a minha vida para melhor. Eu preciso mostrar para você o que é o chá. Ele chamava de chá, né? A ayahuasca. Então, eu vou mostrar para você, não é para todo mundo, mas para você, eu indico para você a ayahuasca. Você vai conhecer aquilo que modificou a minha vida para melhor. Eu falei, vamos lá, bora lá, né? Bora lá, bora lá. E eu sempre fui um curioso, né? Assim, eu sempre fui um estudioso das religiões, um praticante de budismo, conhecia Seitinoye, espiritismo, umbanda. Eu sempre fui um meditador também, praticante de yoga. Eu sempre fui um buscador. Eu me considero sempre um buscador, principalmente a partir dos 18 anos de idade, 18, 19, eu comecei a buscar a filosofia, os estudos. Aí esse amigo meu, o Otávio, conhecido no meio xamânico como Índio Sol Forte, ele disse para mim, eu vou levá-lo no ritual xamânico. E ele me explicou um pouco sobre o que era a medicina, ele me falou da dieta que é necessária, principalmente 3 dias antes de consagrar a medicina, a pessoa não deve ingerir bebida alcoólica, não deve comer carne, não deve praticar sexo e Açúcar, né? açúcar, né? Também. E ela deve também não estar tomando nenhum medicamento de tarja preta.
Ela não pode estar tomando medicamentos ansiolíticos, por exemplo, medicamentos antidepressivos. Ela não pode estar tomando esses medicamentos. Então, ele me levou no ritual, no Instituto Huancatanca, lá em Nossa, Calcaia do nossa. Alto, perto na Raposo Tavares, Sim, depois de Cotia. depois de Cutia, tem um lugar chamado Calcaia do Alto. E lá, no meio da floresta, você desce uma trilha, no meio da floresta tem um barracão. E lá tem um instituto chamado Instituto Xamânico Huancatanca, o Grande Espírito, que é uma alusão aos índios norte-americanos, né, aos Lakota, o Grande Espírito. E esse instituto xamânico, ele é conduzido psicólogo, como é o nome dele? Peraí. Oh, meu Deus, já eu lembro o nome dele. O psicólogo que inaugurou esse instituto, né? Não, ele chama Philip? Não, é quase isso. Não é Felipe, é o... Como que é o nome do psicólogo? É o... Já eu lembro o nome dele. Já eu lembro o nome dele. Sim. É um psicólogo que faz uso das medicinas sagradas, né? Faz uso das medicinas sagradas. Antônio Feller. Antônio Feller. Antônio Já ouvi esse Feller. nome. O Antônio. É um praticante do xamanismo, estudioso, o Antônio Feller, há muitos anos, né? E lá eu fui consagrar a minha primeira vez. Vamos falar como foi a minha primeira vez. Eu estive lá, o ambiente todo decorado com várias imagens de índios, de lobo, de leão, um ambiente ricamente decorado com imagens xamânicas. Então começaram aquelas músicas, né? E eu consagrei, tomei a primeira dose. Foram 3 portas, três Sim. doses de ayahuasca. E eu consagrei aquela primeira porta. Nós estávamos sentados em cadeiras. Eu lembro que eram umas cadeirinhas de plástico, até desconfortáveis, assim. E eu fiquei lá ouvindo aquelas músicas de olho fechado, né? A orientação era de que nós ficássemos concentrados no primeiro momento, concentração. Concentração é muito importante. E que eu esperasse chegar à força, o que nós chamamos de força, né? E eu falei, o que será que é isso, né? A força. O que é a força? Eu já digo para todos que não conhecem a medicina, só consagrando que você vai saber o que é a força, né? Só mesmo consagrando. É difícil você falar o que é a força. É igual você falar do gosto de uma fruta. Você só pode falar do gosto de uma fruta provando a fruta. E aí eu acho que é a mesma coisa, né? É difícil você falar o que é a força, mas é uma expansão de consciência, se eu pudesse dizer, algo maravilhoso, que às vezes é difícil, outras vezes é maravilhoso. Mas no final é sempre bom, muito bom. E o que aconteceu? Eu vou contar a minha experiência, vamos lá. Eu estava lá, criei a medicina, daqui a meia hora, eu comecei a ver umas imagens assim, umas mandalas coloridas, Sim. umas mandalas. E daqui a pouco, quando eu olho não que eu estava de olhos fechados, mas quando eu vem uma índia toda aparamentada, toda cheia de penas, uma índia brava, severa. Ela vem, agacha na minha frente e fala, então, meu filho, você precisa de limpeza. Você precisa de limpeza. Mas essa imagem foi uma imagem mental ou você realmente viu essa Índia? Eu estava de olho fechado. Ah, tá, E olho fechado. eu estava de olhos fechados. Então, foi uma imagem mental, Sim. né? Espiritual, mental. Eu estava de É. olhos fechados.
mas eu vi ela com toda a nitidez, Nitidez. com toda a nitidez, igual eu tô te vendo agora. E essa índia veio para mim e falou: filho, você precisa fazer limpeza. Agora, por onde você quer que saia? Pela sua boca ou por outro lugar? Ela ainda perguntou pra você? Porra, É. você, meu, teve a chance ainda. E ela então colocou a mão dela no meu maxilar, elevou minha cabeça para o alto e falou para mim: abre a sua boca, que vai sair agora toda a sujeira. Eu falei: mas o que você está falando? Por que eu tenho que fazer isso? Ela falou: meu, não reclama, não pergunta nada. Ela era severa. Abre a boca agora. A hora que eu abri a boca, Gleiber, saiu uma cortina de fumaça da minha boca com um monte de insetos, assim para o alto. Saiu assim, Sim, como se saísse uma chuva negra de poluição e de insetos da minha sim. boca. E eu olhando para aquilo, falando: o que é isso? Aí eu fechei a boca. Ela falou: não, não, abre a boca de novo. Não terminou. Não terminou. Abre a boca. E eu abri a boca e saía uma enxurrada, como se fosse uma enxurrada de abelhas, de insetos pretos da minha boca, assim, enxurrada. E aquilo saía, 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 saía. E eu olhei para aquilo e eu fiquei só observando, né, aquela limpeza que estava sendo feita. Eu falei: meu Deus, eu não sabia que eu tinha isso dentro de mim. E aí terminou essa fase, ela saiu, essa índia saiu. E aí eu me senti muito mais leve, eu me senti muito mais leve. Sim. E daí vieram vários índiozinhos brincar comigo. Isso no astral também, né? Assim, a gente diz, na minha introspecção que eu estava, né? No Sim. meu trabalho. Isso é a força, né? Eu estava na força, então vieram os índiozinhos todos brincar comigo. E eu, naquele momento, eu estendi a minha mão e falei para eles: sejam todos bem-vindos, né? Eu comecei a conversar com os índiozinhos. E eles começaram a falar um pouco da experiência deles na floresta, a importância da pureza, de nós termos um coração puro, né? De trabalharmos a pureza o máximo possível. O ser humano tem que voltar à sua pureza original. Eles falavam para mim. E eu falava assim: mas o que é a pureza original? Eles falaram: você sabe o que é a pureza original, porque essa é a sua essência. E eu: uau, caramba, pureza original. Aí, aí o trabalho foi, tomei mais uma porta, mais uma dose da medicina, e no final terminou o trabalho. Eu não lembro se eu fiz limpeza, se eu vomitei, porque o vômito é algo absolutamente normal, né? Você vomitar é algo, não é passar mal, né? Você fazer a limpeza vomitando ou indo ao banheiro ou bocejando é algo absolutamente normal Sim. e muitas vezes até esperado, né? Esse trabalho foi maravilhoso. Depois eu fui conhecer o Daime, né? Eu fui conhecer o Daime. Não, na verdade, eu fui conhecer depois a União do Vegetal, que é, Ah, que é uma linha cristã. Quem não conhece, né? Nós temos com as medicinas, né, Gleiber, a linha cristã, isso, que é tem várias a União do Vegetal, ritualísticas, né? o Daime, com o mestre Irineu, a União do Vegetal, com o mestre Gabriel, a Barquinha, que eu não sei, Isso. e várias outras escolas dissidentes dessas formam a linha cristã, que fazem uso da mesma medicina, Sim. que é chamada de Daime, que é formada da união de duas plantas, né? Que é o A cipó. chacrona, que é a folha, Isso. e o cipó, Ó. que é o mariri, né? O cipó, que é o mariri. Essas duas plantas juntas são fervidas com água, são dois vegetais, e isso gera um chá, né? Que é o chá
que é conhecido no Daime Ele vai como depurando, né? Vai vai depurando a depurando. água, ficando cada vez mais grosso, e aí. Exato. Tem várias concentrações. Exatamente. No Daime, ele é conhecido como Daime. Na União do Vegetal, ele é conhecido como vegetal. Ah, é? Eles falam vegetal. Vamos tomar um vegetal. Na União do Vegetal, é conhecido como vegetal. No Daime, é como Daime. Na Barquinha, eu não sei qual é o nome que se dá. E no xamanismo, que é da onde veio a tradição, tudo veio do Sim. xamanismo. Porque o mestre Irineu do Daime, ele foi beber com os índios da Amazônia. Ele Ele foi foi tomar direto na fonte, né? ele foi direto na fonte. E de lá se revelou para ele todo um trabalho que ele deveria fazer como cristão, através do uso da medicina. Então ele deu o nome, o mestre Irineu, de Daime, Daime amor, Daime luz, Daime paz, Daime alegria, Daime coragem, Daime confiança, Daime alegria, né? Então, Sabedoria. sabedoria, paciência, sabedoria, paciência. Então nós temos as linhas cristãs que fazem uso da medicina, né, do Daime, do vegetal, e temos a linha dos índios, que chamam de ayahuasca, que é a mesma substância, né? Isso. Com concentrações diferentes, mas a substância é a mesma. E aí eu fui tomar pela segunda vez, eu fui consagrar a medicina com a Elza Piacentini, que é uma discípula da União do Vegetal. O pai Sim. dela era um conhecedor das medicinas. O pai dela havia fundado uma igreja. Eles chamam até de igreja, né? É. Na linha cristã, eles chamam de igreja mesmo. Eu fui consagrar com ela o vegetal. E aí eu tive experiências incríveis, experiências maravilhosas. Eu recebi muita orientação, então muita visão, muitos presentes, muita orientação, muito ensinamento, muita cura também, muita cirurgia espiritual que é feita durante os trabalhos. E depois eu consagrei por muito tempo na União do Vegetal. Depois eu fui consagrar no Daime, também frequentei o Daime com os bailados, todos de branco, Isso. homens separados das mulheres. E eu fui com os inários, né? O inário do Isso, você mestre vai cantando tudo, vai né? cantando. E bem na linha cristã mesmo. É maravilhoso. Maravilhoso. Recebi presentes incríveis no Daime. Mas daí eu fui conhecer os índios. Eu fui para o Acre consagrar. Consagrar é tomar a medicina, né? A Isso. gente chama de consagrar. Eu fui consagrar com os índios, os Yawanawá, no Acre. Eu fui para um festival, 5 dias, 5 noites de consagração, uma atrás da outra. É forte, né? Forte, 5 noites seguidas. E lá eu conheci o rapé. Né? Lá também me foi apresentado o rapé, que é um pó que é feito do tabaco moído com casca de algumas árvores sagradas. Isso. Não é? É um É. pó que é soprado no nariz, nas duas narinas. E eu fui conhecer o rapé, que eu me apaixonei também pela medicina do rapé. E nos rituais xamânicos, como você sabe, né, Kleiber, o rapé é utilizado junto com a ayahuasca. Isso. Você É consagra. diferente do Daime, né? É Que no diferente Daime do. você não pode utilizar, você só utiliza a ayahuasca. E no Exato, xamânico você tem essa, como tem a sananga, tem outras medicinas, né? exatamente. Tem a sananga, tem o rapé, você tem o próprio tabaco.
você tem o cambô, né? Que é a Exatamente. medicina do sapo. Mas eu fui conhecer, então, lá naquela Aldeia Nova Esperança, no Rio Gregório, no Acre. Né? Nesse festival, eu fiquei numa barraca, acampado numa barraca. E eu tive experiências incríveis lá. Uma das experiências foi majestosa, porque eu vi a minha sombra, eu vi a minha sombra e eu vi a minha luz. E eu fiquei muito assustado quando eu vi a minha sombra, né? E ela disse para mim: eu tô aqui, eu sou a sua sombra. Eu tô aqui para te ensinar. Toda vez que você pisar na bola na vida, que você precisar que eu atue na sua vida, eu vou atuar. Para você nunca mais se esquecer disso. Toda vez que... Lembra quando você pisou na bola e você teve um sofrimento, aconteceu algo ruim, você teve um sofrimento? Fui eu que atuei na sua vida. Porque eu tô aqui. É E uma eu assim, meu faceta do seu ego ali, né? é. Falei, quem é que tá falando comigo aqui do meu lado? Quem é você? Ela falou assim, eu sou você, eu faço parte de você. Eu falei, meu Deus. Aí intuitivamente, eu coloquei as mãos justapostas e falei, eu respeito você. Eu te respeito. Mas eu quero agora olhar para a luz. Posso olhar para a luz? Ela falou assim, você pode sim, mas você saiba que eu estou sempre aqui para atuar na sua vida. Sempre que você precisar, eu vou atuar na sua vida. Aí eu, aí eu falei para ela assim, eu fui um pouco ousado aí, né? Eu fui um pouco ousado. Porque eu falei assim, se você está aí para atuar na minha vida, significa que você está a serviço da luz também. Você está a serviço da luz. Você, a minha sombra, está a serviço da luz. Ela falou, sim, mas isso não é para você chegar a essa conclusão, não. Porque quem te autorizou a falar dessa forma, a chegar nessa conclusão? Né? Tipo, não é para você falar isso. Isso não é para ser falado. Eu sou a sua sombra. E period. E É. aí eu olhei para o outro lado, olhei para a fogueira, tinha uma fogueira acesa, e eu chamei a luz. E aí veio os seres de luz para mim. Aí eu vi um monte de pessoas iluminadas, dando tchau para mim, dando oi para mim, assim, falando vem, vem, tudo no astral, né? Então eu vi a Sim. sombra, eu vi seres negros muito feios assim na sombra. De um lado eu vi a sombra e de outro lado eu vi seres de luz me chamando, pessoas de alto astral assim, alegres, felizes me chamando, me convidando, né, para irem com elas. E aí aconteceu uma coisa nesse trabalho que eu posso contar para vocês, que foi que veio um velho, o velho da tribo. A tribo tinha um antigo ancião que já tinha falecido. E esse antigo ancião, ele veio para mim no meu pensamento, pedindo licença para mim, se apresentando, dizendo: eu sou o velho da tribo. Isso lá no Acre, naquele Sim. ritual que eu estava fazendo na tribo Yamanauá. Veio um velho para mim no astral e disse na minha consciência: eu sou o velho da tribo. Eu gostaria de participar desta festa. Eu gostaria de pedir licença para você para participar da festa através de você. Falei, através de mim? Como assim, né? Através de mim, cara? Putz, como assim? Eu falei, mas eu nunca fiz isso. É uma incorporação, algo assim? Eu nunca fiz isso. E daí, e daí eu falei, mas como que a gente faz? Como que você vai embora quando eu quiser que você vá embora? O medo. Aí basta você pedir para eu ir embora e fazer uma oração. A hora que você fizer uma oração pensando, agora você pode ir embora, eu imediatamente vou embora do seu corpo e deixo você. Falei, bom, então tá.
A hora que eu falei, então tá, pode vir, meu, o velho veio e se incorporou em mim. Sério? Eu virei aquele ancião. E aí aconteceram coisas fantásticas, porque eu comecei a falar a língua dos indígenas, fui atrás do cacique, fui falar com o cacique no ouvido dele, falei que eu era o velho, que o velho estava comigo, falei a Sério? língua dele. Peguei um cajado, comecei a andar com o cajado no salão, comecei a dançar em volta da fogueira. Caraca, velho, essa foi. Aí Não, essa foi level. incrível. Pedi a palavra lá no meio para falar para as crianças que estavam lá, para os jovens. Me foi dada a palavra. Fiz várias curas com as mãos em várias pessoas. Eu via tristeza, eu via doença. Eu saí curando várias pessoas, pedindo permissão, né? Porque é algo importante. Quem está nos assistindo, Gleiber, e não conhece a medicina, é importante dizer que a gente não perde a consciência nunca. Quando É, você isso é está sob o, verdade. não é? Quando você está sob o efeito da ayahuasca, você não perde a consciência. Nunca. Você não perde a consciência nunca. Por isso que muitas pessoas dizem que não é um alucinógeno, em que você perde a sua consciência. Pelo contrário, é um enteógeno, no qual você ganha consciência. Você está hiper desperto. Você está super desperto. Você está mais desperto do que você estava antes de consagrar. É. Então, é importante dizer isso para quem não conhece a ayahuasca e acha que é droga. Pode pensar que isso é droga, que vai me tirar do sério ou vai me deixar maluco. Não. Não, Você quer vai ter dizer, pode deixar experiências. maluco uma pessoa que já tem uma tendência psicótica, né? Sim, Aí sim. sim pode potencializar, mas não vai ficar doido, né? Não, Muitas vezes a não. gente acha que vai ficar doido, mas passa. Não Passa. É passa só e a ter gente lembra paciência de que tudo. passa. A gente lembra de tudo depois, né? Os ensinamentos, as curas que são feitas. É importante dizer que as pessoas que tenham problemas, predisposição a ataques psicóticos, Bipolaridade, né? é feita uma avaliação, Isso. antes, né? Um, é feita uma avaliação antes, uma anamnese, chamada anamnese, e nessa anamnese é perguntado se a pessoa já teve ataques psicóticos, se ela faz uso de medicamento, né? E é feito todo um estudo, todo um cuidado em volta do uso da medicina, antes da pessoa consagrar a medicina. Mas então eu posso dizer que é um trabalho seguro. Eu me sinto muito seguro, tanto que convidei a minha afilhada de 16 anos de idade a consagrar comigo. Eu levei ela, que é filha do índio Sol Forte, o Otávio, meu amigo, que me apresentou a ayahuasca, lembra? Aquele Sim. índio, aquele amigo meu que me apresentou a ayahuasca. Caramba! Eu fui levar a filha dele depois de 16 anos, né? Não, eu consagro a ayahuasca há 12 anos. Há 12 anos eu consagro a ayahuasca, né? O daime, a ayahuasca, enfim, há Sim. 12 anos. Então, para eu levar a minha afilhada, que eu tanto amo, maior responsabilidade, né? Pô, Eu levei ela e deu tudo certo. Ela foi uma guerreira. Ela foi lá na Arca Estelar. Eu levei ela na Arca Estelar com a Thaís. Conhece a Thaís? conheço, já fui lá também. A grande Thaís querida, Thaís e Mário. Um grande abraço a vocês, se vocês me ouvirem um dia. Meus queridos amigos, a Thaís e o Que é a Mário estão pirâmide grandes. incrível ali, né? Que faz o trabalho na pirâmide ali é. A Arca Estelar tem um trabalho na pirâmide que fica lá na Granja Viana, um Isso. trabalho incrível na pirâmide. Eles trabalham com a energia Arcturianos. dos,
dos arcturianos e também da fraternidade branca. Sim. E dos estelares. Isso. Então, ela trabalham frequências muito lindas. E também tem aqui em São Paulo também, né, um lugar, uma casa onde eles também fazem os trabalhos, que agora estão suspensos por conta da Sim. pandemia, né? Mas eu tive experiências incríveis. As melhores experiências da minha vida foram lá com eles. É difícil falar para vocês aqui o que eu recebi ali, mas o que eu posso dizer para vocês é que a ayahuasca mudou minha vida. A ayahuasca mudou minha vida. Existe um Fábio antes e um Fábio depois da ayahuasca. Com a ayahuasca eu aprendi o que é o respeito. Respeitar. Ser cuidadoso. Respeitar o irmão, respeitar a irmã. Quando a gente consagra com amigos, a gente chama a pessoa com quem a gente consagra, né, Gleiber? De irmão. Irmão e irmã. Tamanho respeito que é dado no ritual, né? Então, e os índios chamam de chai. Chai. O chai é aquele que consagrou com você pelo menos uma vez, seja homem, seja mulher. O chai. Então, eu posso dizer que o Gleiber é meu chai. Você é É meu chai. verdade. Nós já consagramos já. Então, eu posso Já. chamá-lo de chai e você pode me chamar de chai. É irmão de alma, né? De trabalho espiritual. Agora, é preciso dizer que a ayahuasca ela é um expansor de consciência muito poderoso que faz a gente ter uma experiência que é uma experiência, não devemos colocar rótulos. Você pode ver sombra e pode ver luz. Muitas vezes a gente tem peias, chamamos de peias, algum sofrimento psicológico que a gente passe, né, durante o trabalho. Então nós podemos ter peias e luz, peias e luz. Isso vai variando e nós vamos aprendendo e vamos crescendo. É importante dizer que o trabalho, a gente está sempre consciente no trabalho, né? Eu, pelo menos, estou sempre consciente no trabalho. Eu nunca perdi a consciência no trabalho. Na verdade, eu acho que é a hora aonde a gente tem consciência plena. Isto, exato. Porque você está muito mais atento a tudo que está ao teu redor e a você mesmo. Sim. Né? Então, na verdade, você acaba sentindo mais o seu próximo. Se você, tanto é que se você ficar observando muito a pessoa que está do teu lado, você pode se conectar com ela a um ponto de você sentir as dores dela. Então, Exato. por isso que num ritual desse, as pessoas falam, não fica olhando outras pessoas mesmo se ela estiver chorando, cada um tem o seu processo, senão você pode estar entrando no processo dela e muitas vezes pode ser bom para você, mas muitas vezes você pode estar pegando algo que não seja tão bom para você, né? Exatamente. Por isso que eles falam que o trabalho ele é individual. Você não deve conversar, você não deve interagir com as outras pessoas que estão ao seu redor. Se alguma pessoa precisa de uma ajuda durante um vômito, durante uma limpeza, se alguma pessoa precisa de uma assistência, existem as pessoas certas, já previamente definidas, Sim, que vão dar assistência para aquela pessoa, que estão lá para isso, né? exatamente. É uma E o coisa. rapé, e o rapé entra nisso tudo como uma medicina maravilhosa, complementar, que nos aterra. O rapé, ele é um complemento maravilhoso que somente nós vamos conhecer dentro do xamanismo. Como você disse, Gleiber, nas linhas cristãs, Daime, União do Vegetal, Barquinha, você não tem o uso do rapé, só a ayahuasca, né, chamada de Daime. Isso. Já no xamanismo, você tem essas outras medicinas. E é preciso dizer que essas medicinas elas vêm dos índios. A origem dela é muito, muito sagrada e milenar. Eu posso dizer, com certeza, mais de 2.000 anos atrás, essa medicina é conhecida. Ah, E com antigamente, certeza. Gleiber, uma vez que foi dito, só complementar,
Me foi dito uma vez no astral que antigamente somente somente os caciques das tribos, os xamãs, tinham acesso à medicina. Ela não era, ela não Para era qualquer difundida um. para todas as pessoas. Somente os caciques tinham, os xamãs tinham acesso a esse segredo milenar, um segredo sagrado e milenar da ayahuasca. Somente os xamãs tinham acesso. Depois ela foi se difundindo e veio para o homem branco. Chegou no homem branco. E o homem branco criou então as igrejas, né? Do Daime, enfim, e outras casas também. Mas é muito importante nós lembrarmos do respeito que tem que ter com a medicina. Responsabilidade, né, Gleiber? A gente vai falar disso, né? É. Responsabilidade no uso da ayahuasca, muita responsabilidade, respeito, né? Com O certeza. respeito. Então a gente tem que ter muito respeito, responsabilidade Não é no oba-oba, né? uso. Não é um oba-oba. Ela não deve ser feita fora de um ritual. É importante nós lembrarmos que a ayahuasca ela precisa de um ritual, de um campo próprio, seguro, através dos rezos. No xamanismo, nós usamos os rezos, que nos dão força e que nos dão guarida, nos dão direcionamento dentro da força. Você entra num estado alterado de consciência, mas você está ouvindo os rezos, cantando os rezos, que são músicas de elevação. Para caso você tenha um momento difícil, uma peia, uma dor, algum momento difícil, você esteja bem ancorado, bem guiado, bem protegido pelos rezos. Os rezos são fundamentais quando você consagra a ayahuasca. Não se deve consagrar nunca, nunca a medicina sem que você tenha um campo apropriado de rezo, de proteção, que te guie. É que, Esse é a minha orientação, a escola que eu aprendi vem sim, daí, né? Somente se deve consagrar dentro de um setting, o setting adequado. Somente assim. E é você também porque preparado, né? O set, que você é o set. o que acontece muito é que as pessoas não entendem. É, eu, pelo menos, acabei percebendo muito conforme a gente vai tomando. Você mesmo já teve essa experiência. Então, chegou um índio para você e você incorporou ele ali e ele se fez presente naquele momento para passar uma mensagem, né? O que acontece, do mesmo jeito que tem um índio que está ali numa energia de luz, trazendo um propósito de evolução de cada ser, de compreensão e não de perturbação, do mesmo jeito que tem um ser desse que vem, ele vem porque ele foi chamado. Ele foi chamado como? Por esses rezos. Então, Sim, ele é aclamado para ele proteger o ambiente onde se está. Porque muitas vezes a gente não percebe, mas conforme o nosso pensamento, a nossa vibração e sintonia, existem seres, não vou dizer como seriam maldosos, mas seres que são pessoas desencarnadas que têm um apego muito grande à matéria e conforme a nossa vibração, eles sintonizam essa vibração com a gente e eles se utilizam dessa energia que a gente tem para eles. sim, Então eles é como se fosse um vampiro, né? sim, sim, E se você não fecha essa roda, esse vampiro ele tem mais livre-arbítrio ali. sim. E aí ele pode causar um problema muito grave. Então por isso que é É, muito séria essa medicina, porque ela abre um campo astral, é um campo paralelo. E quando você abre esse campo paralelo, você abre tanto para a luz quanto para a sombra. exato.
Por isso que é importante o ritual, né, Gleiber? Exatamente, o É ritual. fundamental, é fundamental que você esteja numa casa onde você tenha bons rezos, uma casa ancorada, né, uma casa de tradição nas orações, seja uma casa cristã, no Daime, na União do Vegetal, na Barquinha, mas que esteja um lugar sério, com orações, com rezos, seja no xamanismo, uma casa onde é feita a abertura e o fechamento do trabalho. É importante o Exatamente. fechamento do trabalho, né? Para quando você vai para casa, você vai só com sono e boas lembranças, né? Sim, Dos ensinamentos, e com sono e com fome. Você vai querer dormir e comer o dia inteiro. No outro exatamente. dia, você só quer comer e dormir no outro dia. E namorar para quem pode, né, Gleiber? Oh, Mas, né? Você só quer comer e dormir, mais nada. E lembrar daquele sonho que você teve, daquele sonho acordado, daquela experiência que você teve no ritual de ayahuasca. A ayahuasca, ela mudou minha vida totalmente, né? Eu aprendi muita coisa com a ayahuasca. Eu estou morrendo de saudades, porque faz algum tempo que eu não consagro, na verdade. Estou morrendo de saudades de fazer um trabalho. É, é, e precisando fazer o trabalho. A minha vida mudou. Ela mudou tanto que eu recomendo a ayahuasca para todo mundo, sabe? Todo mundo que quiser se conhecer, que quiser realmente se curar, porque todos nós estamos doentes de alguma forma. ah, Eu com acredito certeza. nisso. Todos nós estamos doentes de alguma forma, né? É... Trazemos traumas da infância, questões da infância, da vida adulta, separações, dores, perdas, questões da vida passada, das vidas passadas, porque a ayahuasca ela vai curar também as vidas passadas, os nossos ancestrais. O que nós trazemos dos nossos ancestrais? Quais são as crenças que nós não queremos mais, que estão na gente ainda? O que eu não quero mais, que vem dos meus Exatamente. avós? E o que eu quero que continue dos meus avós, né? Essa limpeza profunda, eu vou ser sincero para vocês que estão me ouvindo, somente a ayahuasca consegue fazer na vida de uma pessoa. Eu posso dizer que uma sessão de ayahuasca pode equivaler a 10 anos de terapia, tá? Eu posso falar isso com tranquilidade, com todo respeito às terapias, que são importantes, né? Inclusive, muitas vezes, para Sim. quem consagra ayahuasca, às vezes é importante ter um acompanhamento terapêutico também. Não é necessário, mas pode ser interessante você, É. né, ter um acompanhamento terapêutico junto com o trabalho da ayahuasca, né? Mas mudou minha vida para melhor, Gleiber. E para você também, eu tenho certeza que você compartilha disso, né? Comigo. Ah, eu, na verdade, no final eu vou contar para você uma parada que aconteceu até hoje, né? Na verdade, foi uma sequência que tá vindo e hoje foi o fechamento de todo um ciclo. Mas eu vou contar isso para você no final. Uma coisa que eu queria perguntar para você é, eu percebo muito que você tem um campo espiritual aberto a todo esse campo astral que está ao nosso redor. A, a medicina hoje ela abriu muita porta para o agora, que eu digo agora é sem a medicina, nessa sua parte de contato com certas entidades ou não? É, não, De você ter porque uma eu percepção sempre. mais aguçada? Não, olha, eu vou te dizer, como eu sempre fiz o ritual em ambientes protegidos, em settings protegidos, Sim, eu sempre, embora eu até tenha na minha casa um pouco de ayahuasca sim, para minha proteção, como um amuleto, eu tenho ayahuasca em casa um pouco como um amuleto no meu altar, como se fosse um amuleto,
mas eu não consagro sozinho na minha casa. Sim. Eu não me sinto preparado para consagrar sozinho. E você Eu já fez um prefiro, curso, não fez? já fiz, eu fiz um curso de formação com a Nação do Arco-Íris, que Sim. eu amo muito. Aliás, eu recomendo, quem não conhece, quiser conhecer a Ayahuasca, é um lugar xamânico muito seguro, chamado Nação do Arco-Íris. Vocês podem encontrá-los, né, Gleiber, no Facebook, no Instagram. Chama-se Nação do Facebook, no Arco-Íris. Instagram, no YouTube. YouTube. São maravilhosos. Eu fiz um curso de formação de 10 módulos, de como oferecer a medicina, de como o que a medicina faz na nossa vida, enfim, todos os segredos, toda a questão, o estudo psicológico, químico da medicina, né? O que a medicina faz no nosso sistema, como que ela atua no nosso sistema. O DMT, que é a substância, né, que tem dentro Isso. da ayahuasca. E por que ela é tão sagrada? Eu fiz esse curso, mas eu não consagro sozinho na minha casa, porque às vezes eu não estou cuidando do campo devidamente. Eu não estou no rezo permanentemente. Às vezes Sim. eu posso estar distraído e pode estar passando uma energia, Sim. vamos dizer assim, uma energia da sombra, alguma energia, não vou dizer ruim, mas uma energia baixa, né? Algum irmão aí desencarnado por perto, e se eu consagro a ayahuasca, eu vou entrar em contato com essa energia. E Sim. isso pode me prejudicar se eu não estiver num ambiente seguro. Por isso que eu recomendo, e eu mesmo só faço uso da ayahuasca em lugares cuidados, em lugares sagrados e bem dirigidos com rezos ou inários, conforme se trate de xamanismo ou daime ou união do vegetal ou linhas cristãs, mas sempre num ambiente de rezo, de mandala, né? A mandala da cura, né, Gleiber? Por isso que a Isso. gente frequenta uma mandala, né? No início dos trabalhos, os índios chamam os caboclos para proteger a mandala. Então é chamado a presença dos seres da floresta para virem fazer uma mandala em torno de nós, para nos proteger no nosso trabalho durante o trabalho todo, né? Então, respondendo a sua pergunta, não, eu nunca tive nenhum ataque espiritual, Não, mas eu não digo nem de ataque, mas eu digo assim, assim, você fala com o seu anjo guardião, sabe assim? Ou você acaba encontrando uma entidade que é um teu ente querido, que veio te visitar, entendeu? eu já tive isso durante rituais. Durante os Isso. rituais já. Mas muitas vezes assim a sua intuição, tipo, ela não fica mais aguçada de pessoas Fica. que muitas vezes, porque é mental isso, né? As pessoas muitas vezes não entendem igual a incorporação, que é algo que está dentro de você, mas é mental e ele comanda, faz parte também da tua mente ali. É complexo ter essa explicação, mas muitas vezes fica em conjunto. Você está ativo, só que a sua consciência está ali, só que o domínio do teu corpo muitas vezes já não é mais seu. É, o, é a outra pessoa que tá trabalhando ali em você. Isso tem uma complexidade, na verdade, né? Que eu tenho muito interesse nisso. Porque já aconteceu certas coisas comigo e hoje eu fico com uma atenção. Me deu uma outra percepção, entendeu? De perceber o Sim. que está ao meu lado, de perceber certas coisas. Com certeza, a gente fica com a intuição mais aflorada. Nós ficamos, sim, com a intuição mais aflorada para tudo e para todos. Não há dúvida. Nós
limpamos as nossas antenas e nós nos tornamos mais intuitivos, mais perceptivos também. E muitas vezes, eu vou contar algo que aconteceu também, uma experiência que não foi boa, tanto que eu parei 2 anos de consagrar ayahuasca, porque eu terminava os rituais, eu ia para casa. O que acontecia? Eu não conseguia trabalhar na semana seguinte, porque eu estava muito aberto, muito sensível. Sim. Talvez seja isso que você queira perguntar também, É. né? Por algum tempo, eu tive esse incômodo, porque eu saía de um ritual e eu permanecia aberto. Então, eu andava na rua, eu não conseguia interagir direito com as pessoas, porque eu via tudo, sentia tudo. Sim. E isso me causava um incômodo muito grande. Como é que eu vou trabalhar, né? Ainda mais que você é advogado, não é? Sou advogado criminalista ainda. Então imagine o BO. Imagina o BO, né? Que é você estar sensível e aberto e você, então, lidar com as energias densas do dia a dia, da Matrix. É difícil, Oh, mas com o tempo eu consegui aprender a, a me controlar. Eu consegui, com o tempo e com a experiência, a fazer trabalhos, por exemplo, no sábado, para eu poder descansar o domingo inteiro, sem fazer nada no domingo. Né? Ter um dia totalmente de descanso. Né? é. Dormir bastante, comer bastante, tomar bastante água, descansar bastante. Né? E aí eu voltei a consagrar, mas eu fiquei 2 anos parado por conta dessa situação de eu ficar aberto ou muito sensível após os trabalhos. Então eu parei 2 anos de consagrar por conta disso, até que eu voltei. Eu voltei e aprendi, de alguma forma, a, a fechar o trabalho. Eu não fico mais aberto, eu fecho o trabalho. Entendi. E por isso que é importante você consagrar em rituais protegidos, porque nos rituais protegidos tem rezos de fechamento. E nos rezos de fechamento, eles tiram a força, eles fecham o trabalho. Por exemplo, na União do Vegetal, tem um hino, não é hino, eles chamam de chamada. Lá o nome é chamada, que vai levando a miração, vai levando a borracheira. O último hino, no final, eles chamam a força, e a própria força, como fosse um redemoinho, a água vai descendo, vai levando embora a miração, vai levando embora a borracheira. Ela Eles vai chamam de limpando, borracheira. chamam de borracheira. A força lá é chamada de borracheira. É porque a gente parece uma borracha assim meio mole, né? É... Acho que é por isso. É. Acho que é por isso mesmo. A gente fica meio mole, assim, até que você toma o Sim. sopro de um rapé, aí você vai para as alturas, né? Aí O rapé, você ele te levanta, levanta. né? Opa! Eu hoje só frequento o xamanismo, tá? Se você me convidar para ir no Daime, até posso ir. Mas Um até dia me posso ir, leva sim. para eu ter essa experiência, assim, porque Levo, eu sim. Nu- nunca fui. Nunca foi no Daime? Não. É, Maravilhoso. é porque assim, eles têm um esquema diferente, que você tem que ficar em pé, cantando inário e bailando e tal. Tem um E pouco aí disso, isso sim. daí me incomodava. Só que na verdade hoje eu já não tenho muito esse incômodo. Para mim já Sim, está muito mais tranquilo, né? Então eu sim. queria experimentar para perceber porque quando você está num rezo ali, todo mundo na mesma vibração, Hum, eu acho que é algo muito mais coletivo do que sim. unicamente próprio seu. Então eu queria ter essa experiência. Eu acho Com que é bem certeza. relevante. Vamos marcar, Gleiber. A gente combina.
Combina. que não, que Provavelmente não vai ser ano que vem. Porque essa loucura que tá, né, meu? Se Cara, continuar. infelizmente, acho que vai ser ano que vem, com essa loucura que tá, com essa pandemia maluca, né? É, é, é uma coisa de maluco, né, cara? Ah, uma coisa de maluco, muito sofrimento, muita gente perdendo a vida, né? Com essa Oh, pandemia maluca. Eu tive Covid ano passado, em julho do ano passado, e fiquei mal, cara. Fui pro hospital, fiquei 6 noites sim, no hospital. Foi sério o meu caso, não precisei ir para UTI, graças a Deus. Não fui para UTI. sim. Mas eu quase fui, cara. Fiquei Ah, com dá uma 55, bobeada, né, cara? porra, O que 55% do aconteceu. pulmão comprometido, cara. 55% do pulmão É, comprometido. É. a cuidadora da mãe da avó da Ana, ela, tanto a avó quanto a cuidadora pegaram o Covid, só que a cuidadora, a avó dela, que tem 90 anos, teve uma febrezinha e ela, que é mais nova, acabou sendo hospitalizada, teve que ser entubada, tudo, mas acabou não resistindo e era bem nova. Quantos anos ela tinha, amor? Ah, não era tão nova, ela tinha uns 60 e poucos. Mas, No nova, 60 e poucos? pra mim hoje é nova. É Pra nova. mim é nova. 60 e poucos tá nova. Estamos quase lá, Gleiber, mais um pouco. Pô, então, pra mim 50 já tá tipo um pé na bunda, né, Ah, meu? Eu não me estamos sinto. lá já. A gente tem a mesma idade, né? A gente Você tem a tá mesma idade. com. Eu acho que você é mais novo do 47. que eu. Oi? Eu faço 48 dia 25 de maio. Ah, então você é mais velho do que eu. É? É, porque eu fiz 27. Agora, dia 27 4 de anos? abril. Em cada perna. 27 anos em cada Ou, perna. Né? 47, quer dizer. 47. 27, cara? 27 é sacanagem. Não, Eu só então, tô em você cada vê que perna. a idade também traz umas coisas assim, né? Porque você lembra Então, dos 27 anos, mas na verdade é eu sou 47. 7,3. Eu sou 7,3. Você é 7,3 ou 7,4? Eu sou 7,4. 7,4. 7,4. Nasci 4 Eu do sou um ano, 4 de eu sou um ano mais 74. velho que você, meu querido. Eu sou um ano mais velho que É, você. você tem a idade do meu irmão. É, A exato. idade do meu irmão. Então, o que eu posso falar sobre o que você falou é que a ayahuasca ela é algo sério. É sério. Não é um oba-oba. Não é um oba-oba. Você que está nos ouvindo, que quiser conhecer, realmente faça no lugar sério, no lugar adequado. Prepare-se, seja cuidadoso, né? Seja responsável e você vai receber os seus presentes, a sua Ah, cura, com certeza. com certeza. Mas não é um oba-oba. Não se deve tomar ayahuasca sozinho, na minha opinião, tá? Sim, Eu, pelo menos, não faço isso. Assim, eu gosto do rezo, eu gosto de estar junto, né? Com o toque do tambor, toco meu tambor, minha flauta, uso meus paranauês, meu cocar. Eu ganhei um cocar daquele meu amigo, lembra do Índio Sol Forte? sim, sim. Ele faleceu, infelizmente, ele nos Sério? deixou. É, faleceu do coração. E eu ganhei o cocar da filha dele, da mulher dele, da viúva. Eu ganhei um cocar dele. Então eu vou sempre com cocar. Já me viu, né, Gleiber? Com Já, já, cocarzão assim, ó. já. Eu vou com cocarzão assim, ó. Aquele cocar eu ganhei dele. Parece um Então tem uma indião, pô. história. É. Vou comer o Quer cocar e dizer, tomo meu rapé na na madrugada, que é o que eu mais verdade, assim, gosto. você é um índio diferente, que você tem mais de 2 metros de altura com cocazão. Quem É, olha fala, caraca, mano, o tamanho. Você pega o twin, coloca do teu lado, ele parece um gnomo, né? é gnomo, gnomo. Parece um índio que você fala, caraca, que indião é esse daí, né, meu? Mas eu vejo assim que você já tem um estudo da espiritualidade muito mais profundo assim na tua vida. É diferente assim de muitas pessoas que eu conheço assim que está no começo da caminhada. O estudo que você faz já é mais com uma raiz um pouco maior, né?
Eu acho que para você, não sei se é uma, uma coisa minha de sentir, você é um advogado criminal, né? E eu acho que isso facilitou no teu trabalho, porque quando você está trabalhando com criminal, o julgamento é muito grande, né? Tem muita gente Sim. julgando ali. E o É julgamento a muita, gente. é muita, é, é muita dor envolvida, né? Sim, Eu não sou apenas um advogado criminal. Primeiro, eu sou um ser humano, né? sim. Então, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou pai, eu sou padrasto, eu sou amigo, eu sou várias coisas. Eu também sou um facilitador de comunicação não violenta, CNV, Sim. sou um facilitador de justiça restaurativa, mediador de conflitos, estudioso das medicinas, né, praticante do xamanismo. E então, a profissão, eu na verdade eu queria ser terapeuta, né? Minha natureza mesmo é de ser terapeuta. Mas a vida, meu pai é advogado, escritório da família, acabou me levando pro direito, acabei indo pro direito. Mas o que eu mais queria mesmo era cuidar de gente, né? Ser terapeuta, era o que eu mais queria. Mas na verdade você cuida de gente, só que você cuida de uma outra maneira. É verdade, é verdade, é verdade, Do é mesmo jeito verdade. que você cuida, eu também acabo cuidando, né, das pessoas. E E você muito cuida bem, de por uma sinal, maneira você muito. Teu filho ficou lindo, né? cortou o cabelo do meu filho, ficou lindo, meu. Nossa, Ficou ele é lindo, cara. bonitinho, né, cara? Ele é Ele é lindo, aquele bonitinho, né, moleque. cara? Uma gracinha, né? É, parece um homenzinho pequeno, né, cara? Assim, Um uma homenzinho pequeno, figurinha. cara. Você viu ele começou a virar a cabeça uma hora assim, que ele tava fazendo graça com você? Sim. Ah, Ele virava a malandro. cabeça, você É, gritava. Ele malandro, cara. Ele começou a virar a cabeça e tava rindo, cara. é. Eu sabia disso. Eles Ele fazem isso. tava rindo, É de cara. sacanagem. Eles fazem isso, é? Fazem. Oh, tudo Você, malandro mesmo. você foi o ninja, cara. Você foi o ninja naquele corte de cabelo. A gente vai Cortou o pegando cabelo o a seco. jeitinho, né? É, o Então, jeitinho, por isso que cara. eu vejo assim que você, por essa característica de trazer o equilíbrio e o que eu sinto que assim, essas medicinas sagradas, elas acabam trazendo o equilíbrio, porque muitas vezes tem pessoas que acham que vai destruir a sombra dela. Não, E, e na verdade não tem nada a ver com isso. Na verdade é você equilibrar. A sombra ela vai estar lá, mas é você ter o domínio dessa sombra. É você exato. ter o domínio de qualquer manifestação que não seja benéfica a você. Então, eu vejo que assim, você tem um sucesso no seu trabalho e como mediador ali, mais ainda. Então, você sem querer, você criou uma característica interna sua onde você acaba ajudando muita gente. Sim, E, e isso é muito bom para a nossa sociedade. Se todos os advogados tivessem uma característica dessa, eu acho que seria muito mais flexível, né? Todo o sistema prisional que a gente tem, né? Principalmente aqui no Brasil, que é bem não, complexo. é uma barbaridade. Quase 800 mil presos, mais de 800 mil presos, né? Um sistema em que privilegia a pena de prisão, né? A pena de prisão é o carro-chefe, né, do sistema, né? Sim, Por isso que a justiça restaurativa ela vem falar justamente o contrário. Ao invés de punir a pessoa, eu quero restaurar o mal causado, o dano exatamente. causado. O que eu posso fazer por aquela vítima? O que pode ser feito para reparar o dano, o mal que foi causado, né?
ao invés de só pensar na punição da pessoa, na prisão da pessoa, né? Oh, com certeza. A justiça restaurativa, na verdade, ele é a porta de saída, é o futuro do direito penal, Sim. né? Ele está na justiça restaurativa. Eu sou quase um abolicionista, né? Eu não acredito na pena de prisão, eu acredito no tratamento, né? No cuidado, no tratamento. É claro que tem situações extremas, situações Sim. graves em que a pessoa tem que ser retirada do meio social, algumas situações extremas, mas muitas outras situações podem e devem ser resolvidas através do diálogo, né? Sim. Da restauração, da reparação dos danos da vítima, né? É, então, eu acho que muito pode ser feito na justiça restaurativa, é uma paixão. Então, veja só, espiritualidade e advogado criminal, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Por Exatamente. quê? Porque eu fui estudar áreas correlatas da advocacia criminal que me ajudam a ser uma pessoa mais humana, um advogado mais humano, né? Então, fui estudar mediação, justiça restaurativa, comunicação não violenta, que eu pratico no meu trabalho. E isso graças à ayahuasca. A ayahuasca que me abriu essas portas, Sim. né? A ayahuasca que me abriu essas portas, de me tornar um ser humano melhor. O que eu posso levar para o outro, né? O que eu estou levando para o outro? O que eu posso levar para o outro? Esse trabalho que você está fazendo, Gleiber, você está levando luz para as pessoas. Você está levando conhecimento para as pessoas. Isso é muito legal, isso que você está fazendo. É muito legal. É uma grande honra. É uma grande honra para mim, é uma alegria para mim estar aqui, de alguma forma, compartilhando a minha experiência. Sim. Oh, eu fico grato. E eu preciso, na verdade, pedir desculpa, né? Porque, na verdade, hoje era pra gente ter vindo, ter feito mais cedo, né? Só Imagina, tá tudo certo. que agora eu vou te contar o que que aconteceu, O que né? aconteceu? Na Hum. verdade, eu fui no enterro do meu pai. Puxa, meus sentimentos, querido. Não, mas eu tô Quando bem foi, tranquilo. quando foi o enterro do seu pai? Hoje, ele Hoje. morreu ontem, ele morreu Ah. ontem. Aí a gente foi para Bauru hoje de manhã e ele foi enterrado à tarde. Oh, meus sentimentos, meu querido. Meus sentimentos. Então, aí eu De vim verdade, correndo, querido. mas na verdade eu falei, porque muitas vezes, dependendo Puxa. da situação, do decorrer da vida de cada indivíduo, a pessoa quer se ficar mais reclusa, fica mais pensativa, mas foi muito engraçado assim que aconteceu nesse processo, né? Então foi começo, Hum. meio e fim. E o que aconteceu é que ano passado morreu a mãe da minha cunhada. E aquilo me despertou algo muito punk, assim, que foi falar, meu, meus pais estão ficando velhos. Só que meu pai era um homem forte, não tinha problema de saúde nenhum, com 83 anos, o cara, meu, cabra, cabra. Não tinha problema nenhum, nunca teve. Até nem Viagra tomava. Então imagina, né? Tinha namorada de 20 anos, com Oh, que 90, beleza. E isso, sabe quando pega você e fala, putz, o tempo dele está acabando. É um sopro, passa muito rápido, né, meu querido? Exatamente. E foi isso que passou na minha cabeça. E aí, o ano passado, eu fiquei com isso na cabeça. Aí estava na pandemia, um dia estava fazendo um ritual junto com o Gabriel e veio. Meu pai ligou no meio do ritual, tinha tomado ayahuasca, então a gente teve um papo assim, acho que foi o papo mais profundo que a gente teve em nossas vidas, né? Eu estava alterado de consciência, ele não, mas ele, as coisas que eu falei com ele sobre espiritualidade era tão profundo assim que ele falou, porra, nem meu pastor falou as coisas que você me falou. Então, e nessa conversa foi se curando muita coisa de pai e filho, e até mesmo dele. Eu percebi muita coisa nele, né? Sentimentos que ele não conseguia digerir ali. Eu falo digerir agora que você vai entender.
Aí no final do ano, chegou o Dia dos Pais, eu chamei ele, ele passou comigo aqui e tudo. Porque eu tava com esse sentimento de perda. E Sim. aí, em janeiro desse ano, ele parecia que estava com Covid, porque tinha perdido o paladar, tudo, não estava conseguindo comer, e aí não estava conseguindo evacuar. A gente achou que era Covid, leva para médico, tudo, e não era, aí não conseguia evacuar. Aí levei para fazer lavagem, fez lavagem, estava com as fezes endurecidas. Bom, moral da história, a gente descobriu que ele estava com câncer que já tinha dominado, meu, pâncreas, intestino. Então por isso que ele não conseguia comer, porque já estava tão grande que não tinha espaço para se fazer digestão, os tumores, entendeu? Sim. E há a segunda-feira retrasada, o Gabriel, meu irmão, que é xamã, ele me chamou numa segunda-feira. Então, como a gente está em pandemia, né, e acabo não trabalhando assim, e aí eu fui para lá. Ele me chamou, ele falou: "Ó, eu quero fazer um ritual, mas pro papai, né, no foco dele, da dor dele, tudo, de quebra de paradigmas dele." Então tava eu, ele e a minha cunhada. E eu, cara, nunca tive um processo tão punk, porque era como se eu tivesse no meu pai. Meu pai, ele definhou assim muito rápido, né? E ele não estava conseguindo comer, então ele vomitava, e o vômito é ácido, então queima a boca, é uma porcaria. E aí eu comecei a entrar no processo como se eu fosse ele, e sentindo as dores dele. Então, a primeira coisa, assim, eu fui no banheiro, tive uma diarreia e só tinha comido uma mão de manhã. E aconteceu tudo isso. E aí era como se eu tivesse cheio aqui, sabe? Que você não consegue. E aí eu vomitei muito, muito. Eu acho que eu nunca vomitei tanto assim na minha vida, né? Eu pensava que ia morrer. E aí eu senti essa dor dele. Mas uma coisa que me veio que assim, eu sentia que ele tinha dificuldade de digerir certas emoções. Então, esse campo mental dele não digerir a emoção foi para o campo físico. E Sim. aí, na parte toda Sim. digestiva. Com certeza, é psicossomática, né? É, psicossomática. E aí, passou essa semana, a gente tinha ido visitar ele na sexta-feira passada. E quando a gente chegou lá, foi engraçado, até meu irmão falando assim: "Ah, não, eu quero ir na sexta-feira porque eu tô achando que ele vai e não sei o que, não sei o que lá." Eu falei: "Não, ele não Ele vai estava em essa casa? semana." Onde Ele ele tava lá em estava? Bauru, na casa da minha irmã, Na né? casa da sua irmã. É. E aí essa semana ele foi pro hospital porque a situação ficou bem complexa. Só que quando a gente chegou, eu percebi que ele tinha já mudado. Espiritualmente, ele já estava entregue. Ele já tinha se soltado desses males, sabe? É como se ele tivesse conseguido digerir. Você acha que você ajudou ele nesse trabalho, que através de você? Sim. Não, não só eu, né? Porque a gente fez em conjunto. Sim. Então, quando você trabalha num conjunto, isso ajuda bastante. Tanto é que a gente tinha ido um final de semana antes, ele não falava nada, muitas vezes você não entendia o que ele falava. E dessa última vez que eu vi, ele estava muito enérgico, sabe? Quando levanta, pega o copo, bebe, vomita, limpa a boca. Que chega uma hora que você tá tão fraco que você não consegue fazer isso. E a consciência dele estava plena. E foi tão engraçado que ele chegou assim: "Nossa, por que que vocês vieram hoje? Não vai ser esse final de semana que eu vou, não. Ainda não é minha hora."
Então ele já estava consciente de si próprio. Então ele queria ver a gente unido, então ele falou com cada filho, tudo. Então foi muito bonita essa passagem dele. Tanto é que, pra mim, é óbvio que tipo, você sente a dor assim, mas era como. É uma passagem, você sente que é só uma passagem, né? Que ele cumpriu o que ele deveria cumprir aqui, né? Então, e pra mim eu fiquei até feliz com isso. Porque ele estava sofrendo, né? E sofrer do jeito Sim. que ele é, e ainda ele é um homem muito forte. Se você vê como ele sobrevive ali, você fala: caraca, né, cara? O cara tem que ser muito forte para conseguir ficar todos esses dias sem comer, só tomando soro e com consciência, porque geralmente você perde a consciência, né? E a gente fez uma cerimônia muito bonita hoje para ele. E por isso que eu te peço desculpa por ter falado, não, vou marcar mais tarde. Imagina, meu querido, por favor, poderia ter adiado para amanhã, para É, depois da manhã. não, mas não, porque Tava eu tudo queria ótimo. fazer porque Uma sai um homenagem para pouco ele disso, é também. uma É, homenagem, né? Porque é claro. uma pessoa incrível que me ensinou muita coisa e fez ter respeito a toda a minha ancestralidade, né? Porque Sim. nada, o teu filho vai ser melhor do que você e o filho dele vai ser melhor ainda, entendeu? E é isso que é o bom da vida. Então a ayahuasca ela traz muito essa energia de sabedoria, de você começar a perceber certas coisas e agir antes, para não O ritual deixar. foi hoje que você fez o ritual? Não, a gente fez o ritual de passagem. O ritual foi umas 2 semanas atrás. Mas hoje a gente fez o ritual de fechamento, só que sem tomar nada, né? Meu irmão levou um É. violão lá no cemitério, porque como não é de Covid nada disso, então e eram poucas pessoas da família que estavam, então eles deram um tempo maior ali pra gente fazer a despedida. Eu vou te falar uma coisa aqui de coração, cara. O meu pai tem 77 anos e tem boa saúde, ótima saúde. Minha mãe tem 75. E uma das minhas peias, um dos meus medos maiores é quando chegar a vez do meu pai, né? Dos meus pais. E essa é uma das peias que eu costumo ter nos rituais de ayahuasca. E eu, Ah, e é? eu, eu converso muito com essa peia, né? E então, quando você trouxe a sua história, né, a história do seu querido pai, eu falei, meu Deus, e quando vier a minha vez, né? Será que eu vou dar conta de lidar com isso, cara? Mas aí a força, a ayahuasca falou para mim assim, cara, viva um dia de cada vez. Aproveite o É, seu mas pai é agora. isso. Viva um dia de cada vez. O que adianta a gente se antecipar às coisas? O dia que ele for, eu vejo o que eu faço, cara. Ligo para você, vou na sua casa, peço ajuda para os Com amigos. certeza. E a gente tá aqui pra isso, meu. Cara, mas eu ficar me antecipar algo que eu não sei quando vai acontecer, é uma bobagem, cara, isso. Assim, então não vai levar a nada. Mas eu te confesso, e confesso para quem tá nos ouvindo aqui. Um dos meus maiores medos, cara. É o dia que chegar a perda do meu pai e da minha mãe, cara. Oh, Cara, é uma paulada, mas tá hoje eu engraçado. vejo com outro. É, não, com certeza, cara. Então você falando isso, eu falo, meu Deus, o Kleiber tá passando por isso. Você tá passando por aquilo que eu tenho mais medo, né? Você tá passando por isso, cara. E um dia eu vou passar. Falo, puta merda, cara. Então eu tenho que ser um ser humano melhor. Sim, Pelo meu pai. Pelo meu pai, eu tenho que ser um ser humano melhor, sabe? Mais respeitoso, mais gente boa, ser amoroso comigo, cuidar de mim mesmo, cara. sim, Ser melhor com você, cara, sabe? Em homenagem a ele, cara. Eu te falo isso assim de coração, sim. sabe? Eu vou te contar uma coisa agora aqui, já que nós estamos nessa conversa de coração, né? Um grande índio, uma vez, um grande índio, um grande sábio,
disse o seguinte: quando a gente perde alguém querido, alguém próximo, a força dessa pessoa volta para nós, vem para nós. Então Sim. nós passamos a viver a nossa vida com ela, através dela. É como se a força fosse entregue para nós, a força dela. É Eu a queria te força contar da isso. Eu acho, ancestralidade. Vem é, tudo pra gente. E a gente vai transmutando ela, melhorando cada vez mais. A gente acha hoje que você está com não. seu pai aí, com certeza. Você está com seu pai aí junto de você, no Sim, seu pensamento, nas suas emoções, no seu dia a dia, né? E para te tornar um ser humano maior, mais bonito ainda do que você sim. já é, Kleber. Mas ainda mais bonito do que você já é, né? É, outro dia eu tava vendo o mecânico dele, cara, mandou uma mensagem, tipo, pro grupo, É. assim, falando o sentimento que ele tinha, o mecânico, sabe assim? Que é Sei. uma pessoa simples, né, cara? E aí eu fiquei super comovido, assim, né? Tanto é que eu falei assim, pô, ligaram pro mecânico, porque ele tinha o telefone do meu irmão, né? Eles ligaram para ele, né? Então, o meu pai era uma pessoa muito querida. E eu dou graças a Deus, assim, né? Ele conseguiu completar o que ele veio fazer aqui. Então, é Hum. um ciclo. E aí, quando a gente entende como um ciclo, aí é melhor, né? Com certeza, quando a gente entende como um ciclo, né? É melhor. E eu acho que essa compreensão toda é espiritualidade, né? Isso é espiritualidade, nos tornarmos mais maduros, né? Com esses processos, né? Oh, Não nos preocuparmos, não nos aborrecermos tanto por questões pequenas, né? Muitas vezes a gente se aborrece, exatamente. perde a cabeça, perde a esperança por questões pequenas, que quando a gente compara, quando chega a morte ou algo assim, a gente vê que a vida ela é passageira e que a gente deve se alegrar com as pequenas coisas e a gente deve elevar o pensamento, vigiar o pensamento para ter bons pensamentos. Porque o Oh, pensamento, Gleiber, ele é o portal de toda a consciência. sim. O pensamento é o portal de toda a consciência. Tudo. Então, se a gente vigia os nossos pensamentos, se a gente procura ter bons pensamentos e a gente está atento e vigia os pensamentos, é uma grande ferramenta vigiar os pensamentos, né? Estar atento aos Pô, pensamentos. tá presente. Não deixar esses Estar pensamentos presente, dominar. É ter, difícil, ter, mas é, não é impossível. ter bons pensamentos, né, querido? E Oh, humildade, né? Humildade, muito. né, Gleiber? Que a ayahuasca nos ensina muita humildade, né? Oh, Veja, você perdeu seu pai e está fazendo uma live aqui, cara. Isso é eu tenho muito respeito por você, cara. Já sempre tive respeito e carinho por você. Mas agora parece que é, você me pegou com essa história, porque é a minha maior questão essa, né? Assim, puta, quando chegar a vez do meu pai, né? O que eu vou fazer, né? Mas eu não devo pensar nisso, eu devo aproveitá-lo ao máximo e é o que eu agora. estou fazendo, né? Levando meu filho, meu bebê para ele, meu pai é apaixonado pelo meu filho de 2 anos. Então, eu estou aproveitando ao máximo o meu filho com meu pai, está sendo incrível e tem sido avós maravilhosos. Cara, eu queria falar uma última coisa, Gleiber, assim, Sim. uma frase que é de um autor desconhecido, cara, que diz assim: seja atencioso com todas as pessoas, porque todas elas estão passando um duro processo, assim como você, né? É Seja bem atencioso com profundo. todas as pessoas, porque todas elas estão passando um duro processo, assim como você. Então, eu acho isso de um respeito, de uma humildade, né? De um respeito, assim. Eu acho que ser humano é por aí, sabe, Gleiber? O que é ser humano, né? Ser humano tem a ver com respeito, com humildade, Sim. com cuidado. Leonardo Boff tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o cuidado é a essência da vida.
E eu acredito nisso, cara. O E é cuidado é mesmo. a essência da vida. A forma como você me recebeu no cabeleireiro, sabe? A forma como você lidou ali com meu filho, com a mãe dele, né? Seu jeito divertido enfim, extrovertido também, com a sua presença. Isso tudo é cuidado, né? E cuidado é ser humano, né? Quando a É. gente cuida, a gente está sendo humano. E, cara, eu quero dizer para você que eu comecei essa live de um jeito e estou terminando de outro. Parece que eu estou com uns 3 metros de altura. Eu já sou alto, já, pra caramba. E... Querido, uma alegria estar com você. Sim. O que, mais uma vez, meus sentimentos e que Deus esteja com você, te dando forças. Que seu pai Com esteja num lugar certeza. bom, que seu pai esteja num lugar lindo, cara, num lugar bom, sendo bem recebido, porque eu acredito na vida, que a vida continua do lado de lá, eu acredito nisso, né? Sim. Então, que ele seja bem recebido, que ele continue brilhando aonde ele estiver, cara. Aquele E o ali que tá brilhando. tá brilhando, estrelinha tá brilhando. E é, tem uma outra frase também muito linda, que eu não sei do autor de quem é, mas que há homens que não morrem, eles se encantam. Acho Sim. isso muito bonito. Eles se encantam, eles não morrem, eles se encantam. É... Querido, olha, foi uma alegria, eu te agradeço pelo convite. Eu que te E, agradeço. E a gente viu? já tá um tempão aqui, porque já são 11 horas da noite já. É, Aí a gente vai editar tudo, vai ficar pequenininho, vai ficar bom. um grande beijo para você. O que você precisar de mim, qualquer coisa que precisar, Gleiber, eu tô aqui, querido. Com certeza, com certeza. Vamos marcar de tomar um rapé juntos, cara. A gente tá do lado um do outro, cara. Vamos? Eu vou Demorou. aí na sua casa pedir um sopro para você, tá bom? Opa! Eu vou Ou aí se qualquer quiser dia eu vou desse. aí, a gente vai aí. Então, vamos tomar um sopro juntos. Vamos, demorou. Vamos sim. Um sopro que, para quem não entende, é um rapé, viu, pessoal? É tomar É. um rapé. O rapé a gente pode tomar sim. A ayahuasca é um pouco mais. A ayahuasca exige um. Tudo exige cuidado, mas Sim, o rapé eu posso tomar assim em casa, eu tomo sim. aqui, enfim. Já a ayahuasca ele exige Não, um cuidado um maior. preparo, um cuidado maior, com certeza, né? Isso. Mas Querido, um grande gratidão. beijo. Manda um beijo para Ana Mando sim. e fica bem, querido. Qualquer Tá, coisa que precisar, eu tô por aqui. tá. De coração, de verdade. E pode ser que com a próxima eu te chamo, mas para falar de algo mais técnico Tá bom, sobre a ayahuasca. tá bom. Como Ok. você já tem a parte até de direito, de tudo, de expor esse lado Sim. da ayahuasca, que eu acho que é bem interessante também. Tá Vamos bom? falar sobre aspectos legais da ayahuasca. Isso. Vamos falar sim, com certeza. Sim, oh, vai ser ótimo. Tá bom? Gratidão pelo seu tempo, irmão. Um grande abraço, querido. E Fica tamo bem. junto, tá Grande bom? beijo. Tamo Gratidão junto. a todos. Manda um beijo pra Ana. Um beijo pra Ana, Mando querido. sim. Beijo. Tchau. Boa noite, querido. Boa noite, Tchau. irmão. A gente vai se falando, depois eu mando pra você ver. Combinado. Manda sim. Tá bom? Tchau, querido. Tchau, tchau.